Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar um pouquinho no método da cladística proposto por Hennig e vamos ver na prática como construir um cladograma. Nós não temos como ver a história evolutiva por causa da enorme escala de tempo em que ela se dá. Todos os seres vivos que existem hoje no nosso planeta são produtos de milhares e milhares de anos de evolução. Então, se eu não tenho como enxergar a história que passou, como eu vou fazer para reconstruir a filogenia de um grupo de organismos? Como eu não tenho como ver a história evolutiva que já se deu, a minha única opção é criar uma hipótese sobre as relações filogenéticas entre os seres vivos. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando os únicos elementos que eu tenho disponíveis no meu tempo atual, que são as espécies viventes ou os fósseis. É a partir do estudo comparado dos seres vivos que eu consigo formular as minhas hipóteses de relações filogenéticas. De forma que o primeiro passo dentro da cladística para conseguir inferir uma história evolutiva é comparar os organismos que eu quero estudar e identificar caracteres que possam sugerir relações de parentesco. Agora, que tipo de caracteres vão me indicar relações de parentesco? Eu imagino que os caracteres que estavam presentes no meu ancestral hipotético comum provavelmente terá características comuns às minhas linhagens terminais, às minhas linhagens C e D. Então eu imagino que os caracteres presentes nesse ancestral hipotético são caracteres que vão me dar evidências de que C é mais aparentado a D do que em relação a B. A esses caracteres que eu vou eleger para inferir a minha história evolutiva, eu chamo de hipótese de homologia. Homologia é um conceito central em biologia comparada e central em sistemática filogenética. Homologia diz respeito à equivalência entre partes, como os ossos dos membros dos tetrápoda. O termo homologia, ele se origina antes dos conceitos de evolução e ele surge a partir da constatação de que organismos diferentes têm partes similares em posições similares. Hoje em dia, à luz da teoria da evolução, nós entendemos que homologia tem que resultar de um ancestral comum. Um caráter, ele é considerado homólogo em organismos diferentes, como uma ave, um golfinho, um morcego e um homem, quando este caráter já estava presente no ancestral comum desses organismos. Por exemplo, os membros dianteiros de um morcego e de um beija-flor. Os ossos presentes nos membros dianteiros da asa do morcego e da asa do beija-flor têm a mesma função e têm também a mesma origem, ou seja, eles são homólogos. Dessa forma, os ossos das asas de um morcego tiveram origem no mesmo ancestral que os ossos das asas de um pássaro. Eu também posso ter membros dianteiros com a mesma origem e função diferente, como acontece nas asas de um morcego e nas patas de um lagarto. Também são estruturas homólogas. E eu posso afirmar isso com certeza porque eu sei que os membros dianteiros desses organismos todos teve uma única origem no ancestral comum desses organismos, no ancestral de um morcego, de um golfinho, de uma ave e de um lagarto. Então, o aparecimento desses membros dianteiros é uma estrutura homóloga entre esses seres vivos. Mas atenção, o aparecimento dos 4 membros é uma estrutura homóloga a esses organismos todos porque teve origem no ancestral comum. Mas a transformação dos membros dianteiros no órgão asa não é uma estrutura homóloga em morcegos e aves. Essa estrutura chamada asa surge independentemente na linhagem dos morcegos em relação à linhagem das aves. Então, neste caso, nós não temos um órgão homólogo. Isso se dá porque o processo evolutivo se dá por mecanismos muito complexos, de forma que eu não posso simplesmente inferir as relações de parentesco baseada nas semelhanças entre os organismos. É preciso que eu eleja os caracteres que vão me indicar a relação de parentesco e que eu filtre esses caracteres antes de criar a minha hipótese de filogenia. Hennig classificou os caracteres em 2 tipos. O caráter que aparece mais próximo do meu ancestral, ele chamou de plesiomorfia, do grego plésio, próximo a ancestral. E o caráter que está mais distante do ancestral,
ele chamou de apomorfia. Apo, do grego, distante do ancestral. Nessa minha filogenia, por exemplo, se eu focar nesse agrupamento, nessa linhagem que dá origem à ave lagarto, os caracteres presentes nesse ancestral comum dessa linhagem estão distantes do meu ancestral. Eu vou dizer que esses caracteres são apomorfias. Agora, se eu mudo o meu universo de análise para uma outra abrangência e incluo todos esses terminais, os caracteres presentes nesse ancestral comum, a esses 4 terminais, são caracteres que estão distantes do meu ancestral comum. Porque eu imagino que essa árvore filogenética, ela começa num tempo muito anterior a este que eu estou representando aqui. De forma que os caracteres que estão presentes nesse ancestral comum aqui, estão distantes do meu ancestral comum real. Então eu chamo esses caracteres de apomorfias. Eu posso dizer que esses caracteres que estavam presentes no meu ancestral comum, que vão me indicar as relações de parentesco e que agora eu sei que se chamam apomorfias, estão diretamente ligadas ao meu conceito de homologia, a minha hipótese de homologia. Mas como eu posso fazer para escolher e reconhecer os caracteres que eu chamo de apomorfias e que vão me indicar as relações de parentesco? Na verdade, eu não tenho como reconhecer a priori que um caráter é uma apomorfia. Quem vai me dizer se esse caráter é uma apomorfia vai ser a análise filogenética. Por isso que eu chamo todos os caracteres levantados de hipóteses de homologia, que eu vou testar com a minha árvore filogenética. E qual o tipo correto de caráter a ser utilizado numa inferência filogenética? Na verdade, qualquer tipo de caráter pode ser utilizado, de qualquer fonte. A única propriedade imprescindível que um caráter precisa ter é ter variância relevante. Eu posso utilizar caracteres morfológicos, anatômicos, bioquímicos, moleculares, desde que eu encontre uma variação relevante e que sejam coisas comparáveis nos organismos que eu estou estudando. Nós vamos então agora para o nosso exemplo prático. Nós vamos construir um cladograma utilizando um universo de estudo que eu escolhi com 9 táxons que estão aqui representados pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Estudando o meu conjunto de 9 táxons, que são ervas com flores, eu consigo perceber que algumas possuem flores arroxeadas ou rosadas e outras possuem flores amarelas. Eu encontrei variação relevante. Então, eu encontrei o meu primeiro caráter que eu vou usar na minha filogenia. Esse primeiro caráter eu vou chamar de cor da flor. E a variação desse atributo na minha população, na minha amostragem, eu vou chamar de estado de caráter. De forma que rosa é um estado de caráter e a outra variação amarela é o outro estado de caráter do caráter cor da flor. No próximo passo, é muito importante eu codificar o estado plesiomórfico, o estado ancestral, com o 0, e codificar o estado apomórfico, ou estado derivado, com o número 1. Essa codificação com 0 e 1, ela não é obrigatória, ela apenas existe para facilitar o meu trabalho e é uma convenção que o 0 seja utilizado para o estado plesiomórfico e que o 1 seja utilizado para o estado apomórfico. Mas como eu posso fazer para saber qual é o estado plesiomórfico e o estado apomórfico dos meus caracteres? Existem várias metodologias para definir o estado plesiomórfico e apomórfico de um caráter, mas o mais utilizado é a comparação com o grupo externo. O meu grupo interno são os 9 táxons que eu estou estudando, e que nessa figura estão representados por essa esfera e as 2 cores de flor presentes nessa população. O grupo externo é tudo o que está fora do meu grupo interno. Em teoria, uma bactéria pode ser considerada um grupo externo. O grande problema é que uma bactéria não é um organismo comparável com as minhas flores. Por isso, eu preciso restringir o meu grupo externo a formas similares ao meu grupo interno. São essas 3 florzinhas que eu escolhi para grupo externo. Os caracteres que eu estou buscando para inferir a minha filogenia, para inferir as minhas relações do meu grupo interno, são aquelas presentes no meu ancestral comum. São as apomorfias. Eu não sei ainda qual é a relação do meu grupo interno com as espécies que eu coloquei como grupo externo.
mas eu sei que elas são, em alguma medida, aparentadas. Se eu encontro flor rosada também no meu grupo externo, eu consigo concluir que flor rosada ou arroxeada existia anteriormente dessa minha linhagem, que é o meu grupo interno. Se flor roxeada ou flor rosada existia anteriormente, significa que ela estava presente aqui nesse ancestral comum exclusivo. Eu vou concluir então que cor rosada ou arroxeada é uma plesiomorfia. Eu posso concluir então que o estado flor rosada já existia, enquanto que o estado flor amarela surgiu aqui, vai ser uma apomorfia. O grupo externo, então, é utilizado para me indicar qual é o estado plesiomórfico do meu caráter. O primeiro caráter que eu levantei, cor da flor, possui 2 estados, rosa e amarelo, e eu já codifiquei o estado plesiomórfico rosado ou arroxeado, estado apomórfico amarelo. O meu objetivo agora é levantar o maior número de caracteres possível dentro do meu grupo de estudo. Os caracteres e seus estados, as suas variações. Posteriormente, eu tenho que codificar esses estados com plesiomórfico ou apomórfico e, como terceiro passo, eu vou montar uma tabela com esses caracteres. A essa tabela eu chamo matriz de caracteres. Eu já comecei a montar a minha matriz. Na matriz que eu estou construindo, eu coloquei os táxons identificados de A até I nas linhas e os caracteres nas colunas. Lembrando que é muito importante incluir também na tabela o grupo externo. Na sequência, eu vou continuar comparando os meus 9 táxons e levantando o maior número de caracteres que eu conseguir identificar. O próximo caráter em que eu encontrei variação dentro dos meus 9 táxons foi o tipo de margem foliar. Eu consegui perceber que alguns indivíduos tinham margem foliar inteira, enquanto outros indivíduos têm margem foliar partida. Comparei com o grupo externo e identifiquei o estado plesiomórfico margem foliar inteira e estado apomórfico margem foliar partida. E coloquei essa variação na minha tabela, que é a minha matriz de caracteres. Novamente, uma outra variação que eu encontrei no meu universo de análise é a forma da exina do grão de pólen. Eu consegui perceber que alguns indivíduos têm a ornamentação da exina em lacunas, enquanto outros indivíduos possuem espinhos. E já identifiquei estados plesiomórfico e estado apomórfico. Novamente, os caracteres sendo plotados na minha tabela de táxons e caracteres. Eu posso fazer a minha matriz de caracteres desenhando os caracteres, mas isso torna a tarefa um pouco mais complicada, principalmente quando eu estiver trabalhando com um número muito grande de caracteres. De forma que o mais simples é eu substituir o desenho pelos códigos dos estados plesiomórfico e apomórfico. Eu não vou levantar com vocês todos os caracteres morfológicos dos meus 9 táxons, mas vou apresentar a tabela final onde eu consegui levantar 8 caracteres diferentes com seus respectivos estados plesiomórfico e apomórfico para os meus 9 táxons. Essa é a minha matriz com os 9 táxons identificados nas linhas e os 8 caracteres que eu levantei identificados nas colunas. Como eu vou fazer para transformar esses dados numéricos em uma inferência de relações filogenéticas? Eu me lembro que os caracteres que me interessam são as apomorfias. E eu me lembro também que eu identifiquei o estado apomórfico com o número 1, para facilitar o meu trabalho. O próximo passo vai ser reconhecer onde estão essas apomorfias e que grupos de táxons essas apomorfias reúnem. Caráter 1, o estado apomórfico reúne os táxons CDE. Esse é o primeiro agrupamento sugerido pelo meu primeiro caráter. Caráter 2, o estado apomórfico, reúne os táxons FGHI. Esse é o meu segundo agrupamento. Caráter 3, reúne esses táxons todos. Próximo agrupamento, reunido pelo caráter 3, CDEFGHI. E assim por diante. Caráter 4, reúne táxons DE. Outro agrupamento. Caráter 5, FG, outro agrupamento. Caráter 6,
táxons A e B, caráter 7, táxons HI, e o último caráter reunindo todos os meus táxons de análise, exceto o grupo externo. Na sequência, eu vou procurar identificar qual é a hierarquia de grupos formados. Para facilitar esse trabalho, eu começo identificando os menores agrupamentos em relação aos maiores agrupamentos. Os menores agrupamentos são os 2 a 2. Eu vou identificar esses agrupamentos 2 a 2 e vou começar a representar isso graficamente. Eu vou identificar o primeiro agrupamento, que é táxon DE. Segundo agrupamento, táxons FG. Terceiro agrupamento, táxons AB. E o quarto agrupamento, táxons HI. Quais são as sinapomorfias que reúnem esses pequenos grupos? Uma sinapomorfia é uma apomorfia que reúne diferentes táxons. Eu consigo reconhecer então que o caráter 6 é a sinapomorfia de AB, enquanto DE tem como sinapomorfia o caráter 4, FG tem como sinapomorfia o caráter 5 e HI tem como sinapomorfia o caráter 7. São esses caracteres que me indicam a relação próxima desses táxons. Próximo agrupamento é o agrupamento CDE, com 3 táxons. Eu vou incluir o C relacionando ele com o meu agrupamento DE. A sinapomorfia que reúne CDE é o meu caráter 1. O próximo agrupamento é o agrupamento FGHI. Eu vou reunir esses dois grupos em um único ramo, indicando que eles são aparentados. E a sinapomorfia, o caráter que vai me dizer que eles são proximamente aparentados, é o caráter 2. O próximo agrupamento, CDE-FGHI, significa que este grupo aqui é aparentado a este. Eu vou uni-los. E a sinapomorfia responsável por unir esses dois grupos é o caráter 3. O último agrupamento reúne os meus 9 táxons. E o caráter que me indica isso é o caráter 8, de forma que 8 é a sinapomorfia do meu agrupamento. Finalmente, eu vou inserir a raiz, ou seja, a origem do meu cladograma, utilizando o meu grupo externo. Eu consigo agora visualizar todos os caracteres, ou seja, as sinapomorfias, responsáveis por me indicar essas relações de parentescos da minha filogenia. Se eu quiser visualizar os caracteres morfológicos na minha filogenia, no caso a flor amarela, na linhagem CDE há uma transformação do estado plesiomórfico flor arroxeada ou rosada para estado apomórfico amarela. Eu posso dizer que flor amarela é uma sinapomorfia de CDE. Em relação à margem foliar, nessa linhagem FGHI, há uma transformação do estado plesiomórfico para o estado apomórfico lâmina partida, de forma que lâmina partida é uma sinapomorfia do agrupamento FGHI. Em relação ao tipo de exina dos grãos de pólen, pólen com espinhas é uma sinapomorfia do agrupamento CDE-FGHI. Nessa figura eu tenho representada a evolução desses 3 caracteres morfológicos na minha filogenia, mostrando como eles evoluíram. Neste último cladograma, eu tenho plotadas na minha filogenia todas as sinapomorfias, que foram aqueles caracteres que eu utilizei para inferir as relações de parentesco entre os meus 9 táxons. Essa foi a filogenia que eu consegui produzir com os meus 9 táxons e 8 caracteres levantados. Essa foi a nossa segunda aula de sistemática filogenética. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar e até a próxima.